Talvez se possam existir pessoas que precisam de uma... Eu oro, Pai, que em nome de Jesus, se existem pessoas, Pai, que têm dúvida do seu futuro e pela dúvida elas têm medo do que vai acontecer daqui pra frente nesses dias, ó Pai. Eu oro, Pai, que o Senhor possa colocar certeza sobre o coração dos teus filhos. Certeza no coração dos teus filhos. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu não sei quantos de vocês, mas enquanto eu adorava, eu sentia que Deus arrancava o medo do nosso coração, sabe? Muitos de nós, às vezes, a gente tem dois extremos. As pessoas que vivem no futuro, elas vivem... Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Bárbara. Glória a Deus. Uma coisa que Deus colocou no meu coração muito forte. Quem vive no passado, vive numa angústia por aquilo que já passou. Talvez ela possa ter na cabeça dela que os melhores momentos que ela já viveu foi no passado. Então, ela vive presa num lugar onde ela não pode acessar mais. E muitas pessoas que vivem no futuro, elas vivem com extrema ansiedade, porque o futuro, eu não tenho como acessar o futuro. Entende? Quem vive no passado vive em depressão. Quem vive no futuro vive em ansiedade. E uma das coisas que Deus coloca no nosso coração e no meu coração hoje é que a gente precisa aprender a viver no hoje. Deus nos deu hoje. E o que vai transformar o nosso futuro são as chaves que nós viramos hoje. São aquilo que nós fazemos para mudar a nossa história daqui para frente. E uma das coisas que às vezes nós não fazemos é tomar ações e atitudes no dia de hoje. Entende? Então deixa eu te falar, se você é uma pessoa... Amém, amém. Glória a Deus, Rô. Glória a Deus, Rô. Deixa eu te falar, se você é uma pessoa que vive no passado, você está ficando em depressão, cara. Um speed de depressão está tentando te envolver. Se você é uma pessoa que vive demais no futuro, você vive demais ansioso. E deixa eu te falar, você está acabando com a sua vida, cara. Você tem que aprender a viver no hoje. Amém. Amém, mãe. Você tem que aprender a viver no hoje, porque o hoje, Deus te deu de presente, cara. E eu posso mudar o hoje. O passado já passou, o futuro eu vou viver depois, mas o hoje eu posso mudar. E sabe uma das coisas que eu vejo, como eu disse no começo, você não entrou desde o começo, eu falei que nesses dias eu tenho estudado a vida de Davi, cara. E a vida de Davi, como todos nós, ela nos surpreende, porque Davi foi um cara que ele teve nomes sobre ele, ou melhor dizendo, ele teve características sobre ele que nenhum homem da Bíblia teve, cara. Nenhum outro homem na Bíblia foi chamado um homem segundo o coração de Deus, nenhum outro. E quando a gente começa a estudar a vida de Davi, a gente percebe que existem coisas, se eu acessar, se eu conseguir acessar essas verdades que Davi tinha no coração dele e eu colocar dentro do meu coração, eu vou me tornar alguém mais parecido com Jesus. Ou eu vou ser um homem segundo o coração de Deus também. E eu queria hoje, nessa live aqui, eu ia pedir para você ficar até o fim, se você puder. Se você puder também, se você acha que aquilo que a gente está conversando aqui é edificante, pode abençoar novas pessoas, pegue esse aviãozinho aqui, ó, onde eu tô com meu dedinho, e dispara para mais pessoas, cara. E mais do que isso, pega um coraçãozinho assim, começa a disparar com força, porque isso faz com que o canal não, que aqui não é YouTube, o perfil do Instagram se torne mais relevante e a mensagem pode ir mais longe, que é o desejo do nosso coração, eu acredito. E uma das coisas que eu quero te falar é que quando você começa a estudar o coração de Davi, a vida de Davi, você começa a sacar ou a pegar características que estavam dentro dele. E hoje eu queria falar duas para vocês. Hoje duas, na próxima live mais duas, na próxima live mais duas, daquilo que eu tenho estudado da parte de Deus. Amém? Então vamos lá. Davi foi um cara, só para vocês terem noção, Davi foi a pessoa, ou o homem, que é mais, o cara que foi mais escrito na Bíblia foi Davi, cara. Existem mais livros, ou melhor dizendo, mais menções sobre Davi, menos sobre Jesus. Jesus é o que tem mais menções na Bíblia, mas existem mais menções falando sobre Davi do que qualquer outra pessoa. Se existem mais menções falando sobre a vida de Davi, sobre a pessoa de Davi, é porque ele é um cara muito relevante no que ele fez. Ao mesmo tempo, Davi errou em muitas coisas, mas Davi era um cara que se arrependia logo, rapidamente. Amém?
E eu quero começar falando da primeira característica aqui com vocês. Amém? Deixa eu só pegar aqui as minhas anotações. Aqui. A primeira qualidade que existia em Davi, cara, e eu quero que se você quiser anotar, você anota, então você escuta, mas grava isso no seu coração. A primeira qualidade ou característica que existe no coração de Davi é que ele foi um cara extremamente espiritual. Ou melhor, ele tinha uma espiritualidade dentro dele. O que isso significa? Eu vou ler para você aquilo que está anotado aqui. Quando Deus procurou alguém, ele procurou um homem segundo o seu coração. O que isso significa? Um homem segundo o coração de Deus significa que é uma pessoa cuja vida está em harmonia com o Senhor. O que é importante para ele é importante para você. O que é importante para Deus era importante para Davi. O que sobrecarrega o coração de Deus sobrecarregava o coração de Davi. Quando Deus falava assim, vá para a direita, Davi ia. Quando Deus falava assim, vá para a esquerda, Davi ia. Cara, Davi, cara, que ele se preocupava literalmente com aquilo que estava no coração de Deus. Então, eu quero ler para você. 2 Coríntios 9 diz assim, ó. 2 Crônicas 16, capítulo 16, versículo 9 diz assim: porque quando o Senhor, quanto aos seus olhos, passaram por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Cara, aqui em Crônicas, Deus literalmente está dizendo assim, que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, em homens e mulheres, que o coração são totalmente dele. Deus achou Davi e levantou ele como rei, porque Davi tinha um coração que se importava com aquilo que existia no coração de Deus, cara. Quando eu tenho esse entendimento que se o meu coração estiver, literalmente estiver, preocupado, desejoso com aquilo que existe no coração de Deus, o meu coração vai se parecer mais com o coração de Deus. Eu não sei se você consegue entender isso, mas quando você pega e lê a história de Davi, quando você lê os versículos onde Davi fala, mesmo Salmos, que é incrível o Salmo de Davi, literalmente ele fala, toda vez que ele ia entrar numa guerra, ele perguntava antes para Deus, Deus, é para mim entrar nesse lugar, é para mim realmente guerrear essa batalha, o Senhor vai comigo se eu guerrear? E literalmente Deus falava, vai meu filho, que eu estou contigo. Então, uma das coisas que me chama a atenção no coração de Davi é que ele tinha um coração extremamente sensível ao coração de Deus. Tudo que existia no coração de Deus, existia no coração de Davi. Tudo aquilo que existia importância no coração de Deus, existia importância também no coração de Davi, velho. E isso é incrível. A segunda característica que eu quero aqui falar com vocês é que Davi, no coração existia uma humildade. Davi, ele tinha humildade no seu coração. Isso é muito importante, isso é demais, cara. Quero ler isso aqui pra vocês, ó, a anotação que eu fiz. Você percebe que uma das coisas que acontecia, quando Davi, em primeiro lugar, Davi tinha um trabalho, tinha um serviço. Qual era esse trabalho e esse serviço? Eu espero que vocês estejam entendendo e sendo edificados, amém, gente? Mas Davi tinha um trabalho de cuidar das ovelhas, é ou não é? Ele, literalmente, o papel dele era ser pastor de ovelhas. E o mais interessante é que depois que Samuel vem, Deus diz a Samuel, vai até a casa de Jessé, que eu escolhi o meu rei dentro da casa dele. E todos nós conhecemos a história. Samuel tenta procurar entre os mais belos, aparentemente, como rei, mas Deus fala, eu não escolhi esse. E quando Davi aparece, literalmente Deus fala assim, esse é o cara que eu escolhi. Amém, Du? Obrigado, cara. Esse é o cara que eu escolhi. E Samuel unge a cabeça de Davi, unge a vida de Davi como um rei, mas não era um rei para aquele momento. Esse que é o incrível. Davi era rei, foi ungido como rei, mas ao ponto de ele ser ungido como rei, ele não se comportou como alguém que tem um título de rei. Davi continuou cuidando das suas ovelhas. Davi continuou cuidando das ovelhas que o pai mandou ele cuidar. Davi continuou sendo pastor de ovelhas. Davi continuou defendendo as ovelhas. Davi continuou na sua posição original, cara. Às vezes, muitos de nós, quando nós recebemos algum cargo, algum título, né,
às vezes isso pode afetar o nosso coração e nos tirar da nossa origem, ou melhor, da nossa posição original, entende? E às vezes um título ele se torna maior do que aquilo que Deus nos mandou fazer e ser, cara. Eu não sei se você está compreendendo isso, mas o que eu vejo em Davi é que mesmo Davi sendo rei, ele continuou na função que ele deveria naquele momento. Ele entendia o tempo, cara. O tempo de hoje é o tempo de eu cuidar das ovelhas. E depois disso, Davi, ele Saul, Deus, o próprio Deus fala que Deus manda um espírito mau sobre a vida de Saul. E Saul procura alguém que possa tocar bem, que seja um tangedor, onde possa acalmar o seu espírito, onde possa acalmar o seu corpo, entende? E aí Davi entra dentro do palácio, tocando a sua harpa para o rei Saul. E no momento que Davi tocava, o espírito mau que existia na vida de Saul era retirado. Então Davi assume uma segunda função agora. Além de pastor de ovelhas, ele se torna um tangedor. E ele entra dentro do palácio como tangedor. A terceira posição que Davi assume é quando o gigante aparece. E a terceira posição vem de uma ira que o próprio Deus colocou no coração de Davi. Velho, se liga nisso. Quando Davi vai levar os pães e os queijos para os seus irmãos, que foi isso que o pai de Davi pediu, ele vai simplesmente como um cara que leva uma encomenda para alguém, certo? Só que quando ele chega lá, ele vê um exército com medo. Ele vê um exército totalmente recuado da sua posição original de guerreiro, cara. E ele vê Golias xingando, afrando todo aquele exército. Davi olha para aquele Golias, para aquele homem e diz assim: quem que esse cara foi afrontar o povo de Deus, cara? Ninguém vai fazer nada com esse cara. E Davi era o menor de todos, cara. Quando a gente pega a característica de Davi, Davi não tinha aparente força, ele não tinha estatura, mas ele tinha uma coisa que é a chave de todas as coisas. Dentro dele existia o poder de Deus. Dentro dele existia o poder de Deus, cara. Cara, isso é incrível, velho, porque uma das coisas que eu vejo, e eu quero dar só um parênteses aqui, que é muito importante pra mim e pra você que tá assistindo aqui, cara. Sabe qual é o problema da nossa geração? Sabe por que nós entramos em certos declines na nossa vida? É porque a nossa autoimagem, se liga nisso, a nossa autoimagem está distorcida. O que é autoimagem? Autoimagem é aquilo que eu me vejo, certo? Auto é o que eu me vejo, é aquilo que eu consigo me ver. Mas como que é construída uma autoimagem? Se você pesquisar um pouco sobre isso na psicologia, você vai perceber que a autoimagem vem das pessoas mais próximas a você. Por exemplo, quando seu pai diz algo para você, se ele afirma você, a sua autoimagem vai ser boa, certo? Se o seu pai vira para você e fala assim: cara, como você é um cara inteligente, como você é um cara esperto, como você é um cara... Nossa, como você faz bem as coisas, cara. Quando você for fazer algo, você vai lembrar daquilo que falaram ao seu respeito, das pessoas mais próximas. Mas se no meio dessa trajetória, as pessoas mais próximas a você, talvez o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus tios, os seus avós, pessoas mais próximas a você, falam assim: cara, como você é burro. Cara, você não sabe fazer nada. Cara, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. Sabe o que acontece? A sua autoimagem é distorcida, cara. Então você não consegue mais se enxergar. Você não consegue mais enxergar quem você é. Agora, qual é a questão? Quem é o Criador de todo? Quem é o Criador de tudo e o nosso Criador? Deus. Fala que no sexto dia, em Gênesis, fala que no sexto dia Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, então isso tem um significado muito forte para nós, cara. Sabe qual é o maior significado? É que tudo que existe no coração de Deus, tudo que existe em Deus, existe em nós também. Só que qual é a questão aqui? É que nós precisamos equalizar, nós precisamos tirar as mentiras que nós ouvimos durante tanto tempo, que nós não sabemos fazer isso, que nós não somos bons nisso, que nós somos ruins naquilo e naquilo outro. E nós precisamos agora aumentar o som da voz de Deus, cara. Nós precisamos aumentar, equalizar, melhor dizendo, o volume da voz de Deus, relembrando para nós mesmos quem nós somos em Jesus. Quando eu tenho uma autoimagem firmada em Jesus, ou uma identidade, melhor dizendo, firmada em Jesus, colocada, enraizada em Jesus, cara, eu sei quem eu sou. O problema da nossa geração é que ela não sabe quem ela é. Então dificilmente ela vai saber para onde ela deve ir, cara.
Porque muitos de nós não sabemos a missão da nossa vida. Não sabemos o porquê que Deus nos chamou. Eu vou te falar o porquê, cara. Porque a sua identidade não está firmada em Jesus, cara. A sua identidade não está firmada em Jesus. Agora, presta atenção aqui numa coisa. Por que Davi não tinha medo de derrotar nenhum gigante, nem um leão, nem um urso, ou o que for, velho? Davi, ele tinha condições de... Na verdade, ele destruiu exércitos, velho. Ele matou muita gente. Você tá entendendo? Porque Davi tinha a sua autoimagem, a sua identidade firmada em Jesus, velho. E quando nós não temos a nossa identidade e a nossa autoimagem firmada em Jesus, nós não sabemos quem nós somos, cara. E aí dificilmente nós sabemos para onde nós vamos. E aí eu vou te falar uma outra coisa. Quando nós temos essa instabilidade, sabe o que acontece? Qualquer coisa que algum homem disser, vai para esse lado, e Deus disse para você não ir, você vai, cara. Porque você não tem entendimento de quem você é, cara. Você consegue entender isso? E uma das coisas que eu sinto no meu coração hoje é que as características que existem em Davi, ele era um cara muito firmado em Deus, cara. Tudo que ele mais queria, quando você lê Salmos, cara, quando você começa a ler Salmos, cara, Salmos é um livro onde Davi, ele literalmente, ele se derrama a Deus, cara. Ele se derrama a Deus, ele literalmente, ele escreve de uma forma poética, mas ele se derrama a Deus, ele literalmente, você percebe que existe integridade no coração de Davi, ao ponto de querer fazer aquilo que está no coração de Deus. E eu vejo isso no coração de Davi, e eu oro para que isso possa existir no nosso coração, cara. Concluindo esse ponto, até para a gente não alongar muito. Se eu e você tivermos a nossa identidade firmada em Jesus, cara, nada vai nos parar. Se nós tivermos a nossa identidade firmada em Cristo, nada vai nos parar. Entende? E o que você precisa fazer para ter a sua identidade firmada em Jesus? Cara, se conecta em Jesus. João 15 fala que nós precisamos nos conectar na videira verdadeira. Aqueles que estão ligados na videira verdadeira estão ligados em Jesus. E vida surge naqueles que estão ligados na videira verdadeira. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos estar ligados e conectados em Jesus. Você entende? Essas duas características que eu queria falar para vocês. A primeira delas... Davi era um cara extremamente espiritual, ou melhor dizendo, o que ele mais desejava era saber o que existia no coração de Deus, o seu Pai. O que ele mais desejava é saber o que existia no coração de Deus, o Pai. Então tudo que existia no coração de Deus, existia no coração de Davi. Se Deus se importava com algo, no coração de Davi também existia essa importância. Se no coração de Deus, Deus tinha uma revolta sobre algo, sobre um povo, sobre alguém. No coração de Davi também existia essa revolta. Isso é muito louco, cara. Então, você percebe que Davi, ele buscava dia e noite saber o que se importava, o que realmente importava no coração de Deus, cara. E nós precisamos disso também. O que realmente importa pro coração de Deus nesse tempo? O que Deus quer fazer na terra, cara? E eu vou te falar, o meu desejo é que eu e você possamos ser despertados nessa tarde. Hoje, às 15h49 da tarde, a minha oração é que eu e você possamos ser despertados para Deus e em Deus, naquilo que nós fomos chamados para fazer. Sabe, às vezes, muito de nós realizamos muitas coisas, mas talvez nada do que Deus nos pediu para fazer. Cara, hoje Deus quer te equilibrar e fazer com que você escute a voz dele e caminhe na direção que ele te mandou caminhar, cara. Deixa eu te falar, nós estamos literalmente nos fins dos tempos, cara. Eu tenho certeza disso, cara. E o que eu mais sinto nesse tempo é que Deus está chamando a sua noiva para andar mais perto dele. Quanto mais perto nós estivermos de Jesus, mais certeza sobre o nosso futuro nós teremos. Mais uma vez, eu vou relembrar aquilo que eu falei no começo. Quando nós andamos no passado, nós vivemos em depressão. Quando nós andamos no futuro, nós andamos em ansiedade. Isso destrói a nossa vida, velho. Então o que nós precisamos? Nós precisamos viver o hoje. Nós precisamos nos conectar no agora. Cristo tem algo para fazer hoje. Talvez Deus quer mudar a sua forma de viver e de fazer as coisas. Talvez Deus quer que você seja uma pessoa. Talvez não, eu tenho certeza que Deus quer que você seja um cara mais apaixonado pela palavra de Deus. Então deixa eu te falar.
Se debruce na palavra de Deus, cara. Ganhe tempo lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, conhecendo quem Cristo é através da palavra dele. Porque a ansiedade vai embora. Sabe, quando nós nos conectamos em Jesus, as mentiras vão embora, cara. E a nossa identidade é firmada, mais uma vez, em Cristo. Então, talvez eu possa escutar das pessoas mais próximas horrores, talvez as pessoas mais próximas a mim pode falar coisas horríveis ao meu respeito. Mas quando eu estou conectado em Jesus, isso não vai importar. Eu vou me desfazer das mentiras e vou me apegar à verdade. E a verdade, quem diz é Cristo. Quem diz é o Criador dos céus e da terra. Quem diz é Jesus Cristo. Amém? Então, o que eu sinto no meu espírito hoje, de verdade, é que nós possamos ter isso no nosso coração. Que nós possamos nos importar naquilo que existe no coração de Deus. E a segunda coisa é que nós possamos assumir o lugar que Deus nos chamou para assumir. Entende? A vontade de Deus para as nossas vidas é muito maior do que os nossos sonhos, ou planos, ou desejos, ou qualquer outra coisa nesse sentido. A vontade de Deus para as nossas vidas tem a ver com o plano dele para a terra, cara. E talvez uma das coisas que destrói um homem é a comparação, cara. Durante muito tempo eu deixei de fazer certas coisas porque outras pessoas estavam fazendo aparentemente melhor do que eu. Você entende? E aí eu deixo de ser quem Deus me pediu, porque eu tô olhando o meu vizinho e falando assim, meu Deus, mas aquele cara faz tão bem. Eu não vou falar isso, cara. Eu não vou falar sobre esse assunto, porque aquele cara já está falando tão bem. Cara, não é isso, não. Deus quer usar aquilo que Ele colocou dentro de você. E Ele precisa que você assuma o lugar que Deus te chamou para assumir. Entende? E você exerça aquilo que Deus te chamou para exercer, cara. Para de se comparar, velho. O que destrói a humanidade, o que destrói as nossas vidas é a comparação, velho. Cara, se a gente pega a vida de Davi, Davi não se comparava a ninguém, velho. Davi, ele sabia quem ele era. E ele fazia o que Deus mandava ele fazer, velho. Vai pra direita, ele ia. Vai pra esquerda, ele ia, cara. Davi sabia quem ele era, cara. E é isso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Quando nós estamos firmados em Jesus, a nossa identidade está firmada em Jesus. Quando nós sabemos quem nós somos, nós exercemos o nosso lugar de influência na terra, cara. E deixa eu te falar, para de ser frouxo, velho. Para de ser medroso. Para de ser um cara que se importa demais com a opinião das pessoas que estão à sua volta. Se importe com a opinião que Deus está dizendo para você, cara. Para de deixar de fazer o que Deus te mandou fazer porque alguém está fazendo ou porque alguém disse que você não é bom para fazer aquilo. Desculpa essa palavra, mas que se lasque o que os outros pensem, cara. Comece a exercer o teu chamado. Comece a exercer aquilo que Deus te chamou para fazer e ser. E tudo vai mudar à tua volta, cara. Você tá entendendo? Cara, eu e a Sara nesses dias, Deus tá dando uma chave na nossa cabeça, porque, desculpa talvez a minha dureza, mas de verdade, Deus tá mudando uma chave na nossa cabeça, porque nós estamos entendendo que nós precisamos exercer aquilo que Deus nos pediu para ser e fazer na terra, cara. Eu já perdi tanto tempo com opiniões contrárias àquilo que Deus não disse nada, sabe? Às vezes eu me importava tanto com aquilo que as pessoas estavam dizendo, mas Deus não disse isso ao meu respeito e eu me paralisava, cara. Você tá entendendo? Então, cara, de verdade, em nome de Jesus, assuma a sua posição. Aquilo que Cristo mandou você fazer, faça. Estude. Talvez se você não sabe o que compartilhar da palavra de Deus, leia mais a Bíblia. Estude mais. Cresça mais. Entende? Tenha mais ferramentas, cara. Eu vou te contar um sonho que eu tive no segundo ano do meu casamento. Que eu estava casado. E pra mim foi um sonho muito forte. Porque ele me dizia, amém, amém, Ana, pode deixar. Ele me dizia, literalmente no sonho, o que eu precisava fazer, se liga. Como vocês sabem, se vocês não sabem, mas a minha esposa, eu conheci ela em Moçambique, a Sara, e é uma grande mulher de Deus, ela foi para lá com 9 anos de idade, e eu fui em 2010, a primeira vez que eu fui a Moçambique foi em 2010. E a minha vida foi muito transformada quando eu pisei em Moçambique, porque eu entendi o destino de Deus para minha vida, cara. E quando eu estava em Moçambique, eu fui muito transformado e foi até a primeira vez que o Rafa e a Ana Cachoeira, se vocês querem seguir um casal de Deus, pastores de Deus, sigam o Rafa e a Ana Cachoeira, que eles são incríveis, missionários e pastores incríveis, eles estão fazendo um trabalho incrível aqui no Brasil, com uma igreja incrível, e de verdade, segue eles. Mas foi a primeira vez que nós nos encontramos lá em Moçambique, e eu lembro que eu me apaixonei, cara. Eu lembro que teve um dos dias que
que eu estava dentro do quarto, porque eu cheguei depois de todo mundo, eu tive que ir sozinho para lá, daqui do Brasil para Moçambique, porque deu um erro na minha passagem, então eu só fui no dia seguinte. E eu fiquei num quarto sozinho. Eu quero te falar de duas experiências, tá? A primeira é essa. E quando eu estava naquele quarto sozinho, eu lembro que o meu coração estava aquecido por Jesus, assim. É como se eu tivesse encontrado algo que eu nunca tinha achado antes. E começou a queimar um fogo no meu coração, e eu comecei a interceder demais pela nação de Moçambique, orar demais pelos jovens de Moçambique. E Deus começou a me dar uma palavra sobre Daniel, sobre que Deus estava levantando uma geração de Daniel, de homens que amam a santidade de Deus em Moçambique, de jovens e adolescentes que vão amar profundamente a santidade de Jesus e que vão se levantar pessoas santas, que não vão se corromper, que não vão ser corruptas, mas que vão literalmente levantar um altar a Cristo naquela nação. E eu comecei a chorar demais dentro daquele quarto, cara. E eu lembro que de uma hora para outra foi uma visitação angelical e espiritual que eu teve. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser acreditar também, você não precisa acreditar, mas foi uma experiência que eu tive com Jesus. E o que aconteceu? Eu tava orando e eu tava em lágrimas, cara, chorando. E daqui a pouco é como se eu tivesse dormido, cara, apagou. Literalmente parece que eu desmaiei, cara. E apagou, eu não conseguia ver mais nada. E daqui a pouco eu lembro que atrás de mim eu conseguia sentir uma pessoa muito alta e muito reluzente, cara. Literalmente muito reluzente. E quando eu olhava, eu tentava olhar, eu não conseguia. E eu ouvi literalmente uma voz assim pra mim: aqui em Moçambique, aqui nessa terra, começa o avivamento que eu tenho pra sua vida. A vida que você precisa ter começa aqui e agora. Cara, depois que eu terminei de ouvir essa frase, eu abri os meus olhos e eu só conseguia chorar em prantos, E é como se Deus tivesse encaixado algo no meu coração por aquela nação. E eu entendi que eu precisava estar naquela nação, tanto que eu e a Sara estamos indo com toda a nossa família para lá, para Moçambique este ano. E quando eu ouvi isso, uma chave virou dentro de mim. E aí eu conheci a Sara, como alguns de vocês sabem, conheci a Sara, nós namoramos durante 2 anos e 6 meses, noivamos, casamos, e hoje nós já temos 7 anos de casado, vamos fazer 8 anos no ano que vem de casado. E eu lembro que no segundo ano do casamento, porque a Sara, quando nós viemos para cá pro Brasil, eu fui morar em Imperatriz, eu estava servindo o Ministério Amapá, então eu fui morar em Imperatriz, e a Sara sempre tinha um desejo de nós pelo menos passarmos 1 ano ou 2 anos aqui no Brasil e depois voltarmos para Moçambique novamente. E no meu coração ficava essa ansiedade: meu Deus, será que é agora? Será que eu já vou voltar agora ou não? E aí teve um dia que eu tive um sonho, e essa é a segunda experiência que eu tive, que eu quero falar isso para você. Eu tive um sonho que eu estava já em Moçambique. E eu lembro de toda a minha família numa mesa muito grande, como se fosse um restaurante, uma mesa muito grande, meus amigos, meus familiares, meus pais, meus irmãos. E aí eu olhava para todo mundo e falava assim: meu Deus, eu já estou aqui em Moçambique. Meu Deus, mas já é para mim estar aqui. E eu falava assim no sonho: mas o que eu vou fazer aqui, meu Deus do céu? Jesus Cristo, eu já estou aqui, mas o que eu vou fazer aqui? E aí eu ouvi uma voz no meu sonho que falava assim pra mim, ó: Bruno, olha pro chão. Olha pra essa maleta que tá do seu lado. E quando eu olhava pro chão, eu via uma maleta antiga. Vocês já viram aquelas maletas antigas que você abre assim, pela lateral? E eu vi literalmente uma maleta antiga, aberta, e essa voz falava assim pra mim, literalmente Deus falava assim pra mim: você precisa encher essa maleta de ferramentas. E eu acordei. E quando eu acordei, eu tive um sentimento assim: cara, eu preciso me preparar para aquilo que Deus vai fazer comigo e com a minha esposa e com a minha família lá em Moçambique. Então é tempo de eu encher a minha vida e o meu coração de ferramentas. E o que é ferramentas? Quando você lê a palavra de Deus, você está se enchendo de ferramentas. Quando você serve a sua igreja local, quando você é um líder de célula, quando você serve pessoas, eu não estou dizendo só dentro da igreja, mas quando você faz coisas, você está se enchendo de ferramentas, você está se preparando, cara. Então deixa eu te falar, se talvez você não sabe o que falar e o que fazer, se encha de ferramentas. Porque toda estação que nós estamos vivendo são ferramentas que Deus está nos dando.
Até os tempos difíceis, a tempestade serve para nos preparar para aquilo que Deus quer. Uma das coisas que Deus mais falou comigo esses meses de pandemia, é aquilo que está escrito em Oséias 2, que Deus leva a noiva dele ao deserto para que ela se volte para ele novamente. Oséias 2,14 diz isso, que o próprio Deus leva a noiva dele ao deserto para que ela se volte para ele novamente, para que ela olhe nos olhos dele novamente. E quando ela olhar nos olhos dele novamente, ela vai se apaixonar novamente pelo noivo. E ele vai fazer o caos da vida dela em dias de esperança, cara. Sabe o que eu sinto no meu espírito? Que é isso que nós precisamos fazer. Nesses dias Deus está nos chamando para andar mais perto dele. E talvez essa tempestade que nós estamos vivendo não é simplesmente para a gente viver, é para a gente aprender. O lugar onde nós mais crescemos, onde nós mais ganhamos bagagem, é na tempestade, cara. Se a gente pegar a vida de Jesus, depois que Jesus é batizado, depois que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, Jesus enfrenta o diabo. Eu só tenho 1 minuto e 58, gente, que está falando aqui. Jesus é levado ao diabo. Oh, meu Deus do céu. Jesus é levado para ser testado pelo diabo, cara. E no momento que ele é testado pelo diabo, ele passa aquela prova, ele passa por situação em situação em situação. O diabo tenta ele na sua identidade, em quem ele é, se você realmente é filho de Deus, na paternidade que ele tinha. Só que tudo aquilo que ele precisava ouvir, ele já tinha ouvido de Deus quando ele foi batizado. Então deixa eu te falar, o deserto é lugar de você ser aprimorado, de você ser levantado, de você ganhar bagagem, de você ganhar ferramentas. Não ache que o deserto é para você chorar, é para você se acabar. Não, o deserto é um lugar de você se aprimorar, cara. As tempestades da vida servem para nos fazer crescer, sim, entende? Então, cara, em nome de Jesus, nesse último minuto que eu tenho, a minha oração é que eu e você possamos ser cheios de Jesus, ser cheios da verdade dele, que as mentiras saiam da nossa mente, saiam do nosso coração, e que a partir de hoje nós precisamos e que nós possamos viver no presente, no hoje. Pare de viver no passado, que está acabando com a sua vida. Pare de viver no futuro, que está acabando com a sua vida, e viva no hoje. Transforme a sua vida hoje, entende? Se Deus está te mandando, cara, comece a levantar mais cedo para me buscar, faça isso. Seja um homem de palavra a Deus, amém? Comece a virar uma chave na sua mentalidade, na metanoia, que exista uma metanoia, que uma mudança de mentalidade exista na sua vida e na minha. Tenho 25 segundos. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ter edificado a sua vida, em nome de Jesus. E nós nos vemos nas próximas lives também. Amém, gente? Amo vocês, Deus abençoe. Tchau!